Olá pessoal, tudo bem? Bem, a gente estava estudando até então as nossas leis de Newton e as aplicações dela, né? Então agora a gente vai continuar falando mais um pouquinho sobre leis de Newton, só que agora a gente vai estudar aqui nos movimentos curvilíneos. O que é isso aqui? É quando um automóvel, por exemplo, faz uma curva numa estrada. E aí a gente vai ver que vai aparecer uma força ali, uma aceleração e vão ter uns nomezinhos diferentes. Mas é basicamente a mesma fórmula que a gente já estudou lá atrás, da segunda lei de Newton. Certo? Então a gente vai ver isso aqui agora. Está lá no capítulo 2, né, da apostila de vocês, na página 24. Então vamos lá ver como é que é? Bora comigo! Bem, então é o seguinte, a força que vai aparecer num movimento circular é uma força que a gente chama de força centrípeta, certo? Então olha só, essa videoaula que eu estou gravando aqui para vocês, ela vai ser bem rapidinha. Por quê? Porque a gente já estudou toda a teoria de lei de Newton em sala de aula, né? Então olha só, o que a gente tem que pensar aqui? Vamos pensar numa curva, acabei de riscar aqui, certo? E aí eu tenho aqui o centro dessa curva, né? Correto? E aí o que acontece? Imagina numa partícula, num veículo, numa moto, em qualquer coisa se movimentando aqui, nesse movimento circular, correto? O que a gente tem aqui nesse caso? Olha, a gente tem aqui uma força, tá? Que é a força que aponta para o centro da trajetória, que eu vou botar assim, ó, força CP, pequenininho, centrípeta, tá certo? E aí, tangente à trajetória, eu tenho uma outra aqui, que eu vou chamar de força tangencial, certo? Se por um acaso eu quisesse a resultante disso daqui, era só eu fazer a soma vetorial disso daqui, ó. Então eu fazia o quê? A regrinha do paralelogramo, traçava uma paralela aqui e uma outra aqui, correto? Aqui tem 90 graus. Eu ia fazer o teorema de Pitágoras aqui e ia encontrar esse vetor aqui. Quem seria esse aqui? A minha força resultante, correto? Então a minha força que vai aparecer num movimento circular, quando algo estiver fazendo uma curva, vai ser uma força centrípeta. E aí, vamos vir para cá. Como é que eu calculo uma força? A gente viu lá atrás que a gente calcula através da massa vezes a aceleração. Está aqui. Então, como que tem que ficar essa força que a gente está chamando agora de centrípeta, essa da curva? Tem que ser a massa vezes a aceleração, correto? Só que a aceleração aqui é a minha aceleração centrípeta, correto? E aí eu tenho uma formulazinha para poder calcular essa aceleração centrípeta, que a gente aprende isso lá em movimento circular, lá da primeira série. Eu não sei se vocês lembram disso, ó, mas vamos trazer para cá, vamos escrever essa formulazinha aqui da aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, ela pode ser calculada da seguinte maneira: a velocidade ao quadrado dividido pelo raio da trajetória. Ou a aceleração centrípeta, ela pode ser calculada da seguinte maneira: ômega ao quadrado. Quem é ômega? Velocidade angular, que a gente também já estudou isso ali, vezes o raio dessa trajetória, correto? Então assim, ó, dessa maneira, vou até fazer a substituição aqui para vocês, ó. A força centrípeta, ela pode ser assim, ó, a massa vezes a velocidade ao quadrado pelo raio, ou a força centrípeta, ela pode ser a massa vezes quem? Ômega ao quadrado vezes o raio, correto? E a princípio é só isso aqui que a gente vai usar, tá? Mais para frente a gente vai ver outras situações que vão aparecer aqui, quando, por exemplo, calcular essa resultante que eu coloquei aqui para vocês, ó. Tá? Mas vamos começar então passo a passo, vamos ver essa primeira parte aqui então.
Aí agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um exemplo aqui para a gente resolver. Então vamos lá, olha só, vamos supor que eu tivesse um carro que tem uma massa de 1.500 quilogramas, tá? E aí ele está percorrendo uma curva que ela é plana e horizontal. Mais para frente a gente vai ver curva que ela é inclinada. E o ângulo de inclinação também vai influenciar aqui, tá? Mas isso é um pouco mais para frente. E aí o que a gente tem aqui? Um raio de 100 metros, tá? E esse carro ele está se movimentando com uma velocidade escalar constante de 72 km por hora, certo? Olha só, essas informações que eu estou pegando aqui, isso está lá na apostila de vocês, ó, na página 26, tá certo? Então eu estou resolvendo uma questão que está lá, que é até um exemplo de exercício resolvido, tá? Então vamos lá. Na letra A dessa questão, ele pede para a gente qual é a aceleração centrípeta desse carro, correto? Então o que a gente tem que fazer? Olha só, eu tenho aqui a velocidade e eu tenho o raio. A gente já viu então que a aceleração centrípeta ela é velocidade ao quadrado dividido pelo raio, certo? Então, como é que fica isso aqui? Eu vou pegar essa velocidade, só que ela não pode estar em quilômetro por hora. Eu tenho que passar isso aqui para o sistema internacional. Eu divido isso por 3,6 e encontro 20 metros por segundo, certo? Agora com essas informações, sim. Então isso aqui vai ficar 20 elevado ao quadrado dividido pelo raio, que é 100. Então isso aqui fica 400 dividido por 100. Corto os dois zerinhos e eu achei uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí a gente conclui a resposta da letra A, tá? Agora vamos ver para a letra B. Na letra B ele pergunta para a gente qual é a força centrípeta que atua no carro, tá? Então olha só, agora que a gente já achou essa aceleração, é fácil, porque vamos voltar ao que está escrito aqui, ó. Força, que eu acabei passando a mão por cima aqui e apagou. Força centrípeta é massa vezes aceleração. Se eu já tenho essa aceleração que está aqui, que vale 4. Se eu tenho a massa que está aqui, que o problema me disse que vale 1.500, é só eu fazer a substituição. Vamos lá então? Vamos pegar esse espacinho aqui e vamos colocar aqui a letra B, certo? O que a gente tem então? Que a força centrípeta é a massa vezes a aceleração centrípeta, tá? Então aqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Força centrípeta, continuando aqui então, ó. Então a força centrípeta tem que ficar igual a 1.500 vezes 4. E eu acho isso aqui como 6.000 newtons, certo? Então olha só, eu espero que vocês tenham compreendido, tá? E qualquer dúvida podem ficar à vontade aí para perguntar, tudo bem?